você identifica o espírito do mundo? Bem, se você entrar em uma igreja, em qualquer igreja por aí, poderá perceber imediatamente há proibições. Nessa igreja você não come carne às sextas-feiras. Nessa igreja você não se veste assim. Nessa igreja você tem que ser batizado. Você tem que ter qualquer tipo de batismo. Você tem que fazer isso e aquilo. Bem, e aí começa a lista do espírito do mundo. Mas por que sabemos que o espírito do mundo está nas religiões de hoje? Bem, porque essas religiões se identificam exatamente com o que é do mundo. O evangelho de Moisés não era o espírito que agradava a Deus. Veja, o profeta diz: eu lhes dei leis para que não pudessem cumpri-las. Moisés, a lei de Moisés, nunca foi o coração de Deus. Ele diz que eu a dei a eles para que não a guardassem, para que a quebrassem e para que tornassem o mal conhecido. Portanto, esse é o espírito do mundo, o espírito de Moisés. Só que aquele pacto era falho, era defeituoso. Então ele lhes trouxe uma aliança melhor. Portanto, o espírito do mundo e o espírito de Deus são dois espíritos. Assim como há dois apostolados, o apostolado dos 11 apóstolos e o apostolado de Paulo. Há dois Jesuses, Jesus de Nazaré, Jesus o ressuscitado, duas manifestações. Duas sabedorias, a sabedoria do mundo e a sabedoria predestinada. Tudo nesse caso é duplo. É a mesma coisa. Há dois evangelhos, o da circuncisão e o da incircuncisão. Portanto, temos de nos edificar com o verdadeiro Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque se você não tiver o Espírito de Deus, que é o evangelho que Paulo explica, esse é o verdadeiro Espírito, então você não verá o Senhor. Por que você pode ver o Senhor e saber que Ele está aqui? Porque você tem o Espírito que identifica o Senhor. Caso contrário, você não o veria. É por isso que você vê que os outros não o veem. Eles dizem: como assim o Senhor está aqui? Onde Ele está? Eles não conseguem vê-lo. Agora vamos nos voltar para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, para identificar do que estamos falando. Segunda carta aos Coríntios. Se você se render ao Espírito de Deus hoje, então você imediatamente passará de uma glória para outra e imediatamente verá o Senhor. Em questão de segundos, você não vê que se você tem o Espírito do mundo, ele tem um véu? Se você entrar no Espírito de Deus, o véu será removido e você verá claramente. Veja isso aqui, Paulo falou sobre isso, o único que falou sobre isso, porque se vem alguém pregando a outro, que o que vos temos o quê? Havia outro Jesus? Claro, o Jesus antes da cruz e o Jesus depois da cruz. Então por que Paulo teve de dizer, se alguém vier pregando outro Jesus? Se eu estivesse lá eu teria dito, ei Paulo, mas qual deles? Outro, a outro? Bem, o que estava antes da cruz era judeu. O outro depois da cruz é o próprio Deus ressuscitado. Ele não é mais judeu ou gentil. Quero dizer, quando Paulo diz, se vem alguém pregando a outro Jesus, imagino que os 11 apóstolos tenham dito, não, espere, existe um. Aquele com quem compartilhamos, andamos com ele e o vimos por 3 anos aqui em Jerusalém. Mas ele diz, bem, não é esse. Esse não existe mais. Depois que ele ressuscitou, agora ele é outro Jesus. Ah, então esse é o outro Jesus. Esse é aquele a quem você e eu servimos. Agora, a qual Jesus Roma, a Igreja Católica serve? Bem, a quem eles ainda dedicam as procissões? Você os vê.